Boa noite, todo mundo, sejam bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, hipnoterapeuta, e eu tô aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose hoje. Enquanto as pessoas vão entrando, vamos dando um minutinho. Vou reproduzir essa live para outras pessoas enquanto isso. Aí. Vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito especial e muito importante para a hipnose. Mas antes disso, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Dia 25 de setembro é o dia do hipnólogo e a Associação Brasileira de Hipnose tem que comemorar. A gente vai fazer um evento de 10 dias seguidos com cursos, lives e aulas todo dia acontecendo para todos os associados. E hoje a gente vai começar aqui com uma live falando sobre a história da hipnose. Já que a gente vai falar sobre hipnose essa semana inteira, vamos começar falando sobre a história dela, né? Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Muito obrigado. Vamos dar mais uns minutinhos para as pessoas entrarem. Vamos lá. Aí. Bom, gente, hoje se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, se vocês quiserem saber mais sobre algo específico, é só ir anotando as perguntas que eu vou estar aqui para responder tudo também, viu? Enquanto as pessoas vão entrando, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer essa semana aqui na BH. A gente vai ter uma série de eventos, estamos começando hoje, a gente vai até o domingo que vem, com evento todo dia para os associados, alguns abertos, mas a maior parte vai ser fechado para os membros da associação. Então hoje, por exemplo, a gente vai estar falando de história da hipnose, e amanhã a gente vai ter o Thiago Souza, que é advogado, ele vai estar falando sobre a legalidade e uso da hipnose no Brasil. No domingo, a gente vai ter uma aula com o hipnoterapeuta Lucas de Albuquerque, falando sobre meta padrão. A gente vai ter live com o Ivo Irã, falando sobre constelação hipnótica, com o Brendo Augusto, falando sobre auto-hipnose, Dr. Paulo Maciel. A gente vai ter uma série de eventos acontecendo aqui nos próximos dias. Então, se você é associado, fica ligado que vai ter bastante coisa legal. Bom, vamos lá, vamos lá. Acho que as pessoas já estão entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho o áudio e o vídeo aí, gente? Beleza. Bom, bora lá então. Tá certo. Aí. Bom, gente, pra gente começar a falar um pouco da história da hipnose, a gente tem que entender algumas questões, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que quando a gente fala de hipnose, o que a gente vai chamar de hipnose por si só, ele já existe de uma forma natural no ser humano, né? Então, se a gente for olhar os antigos, eles já estavam fazendo rituais, eles já estavam tendo uma série de atividades que a gente poderia chamar de hipnose, né? Porém, como a gente entende, a hipnose, esse termo, ele foi surgir muito depois e tudo isso foi sendo desenvolvido, né? Na verdade, o que a gente entende por hipnose hoje talvez não seja o que as pessoas entendiam por hipnose há um tempo atrás. E aqui a gente está para entender justamente esse caminho, né? À medida que a ciência vai avançando, o entendimento da gente do que é hipnose também vai mudando. É claro que os fenômenos ainda são os mesmos, mas a gente passa a entender isso de uma forma um pouco diferente, né? Bom, primeiro registro que realmente a gente encontra sobre hipnose, se a gente for olhar assim com outros olhos, a gente vai ver os antigos, os xamãs, né? Os xamãs, quando eles estavam sentados ali com sua tribo, com seu grupo, batendo tambores, fazendo um ritual, né? Ele já estava acontecendo esses processos hipnóticos. A primeira vez na história que a gente encontrou um documento que tinha alguma relação realmente com a hipnose foi um documento datado de 1500 a.C., chamado Papiros de Ebers. O Papiros de Ebers, ele está disponível em uma biblioteca, deixa eu ver o nome da biblioteca, Biblioteca de Leipzig. E nesses papiros, gente, lá foi onde a gente encontrou os primeiros relatos de pessoas utilizando estados alterados de consciência para fazer tratamentos de cura, né? Naquela época, as pessoas ainda não chamavam isso de transe, eles entendiam que era um processo muito parecido com o sono, né? Mas nesses papiros de Ebers está descrito lá sobre as salas do sono, onde as pessoas iam, deitavam-se e tinham um sono que curava, né? Então, provavelmente, essa foi a primeira documentação real que a gente achou que tem a ver com a hipnose, mas
né, a gente tem que entender que já estava acontecendo esse processo, a gente só não tinha ideia que isso estava acontecendo de fato, né? Deixa eu só aumentar minha tela aqui, gente, que está um pouco pequena. Aí. Vamos lá. Bom, e aí quando a gente vai andando no tempo, a gente encontra um cara que na verdade a gente não sabe se existiu ou não, tá? É meio mitológico essa história de uma pessoa que usava hipnose. Tinha um cara chamado Asclépios. O Asclépios, ele é o Esculápio dos romanos. O Asclépios é o grego, né? É o Esculápio grego. E o Asclépios, segundo a mitologia, ele era filho do Apolo, do deus Apolo, que era o deus Sol e o deus da cura, né? Segundo a mitologia, o Asclépios, ele foi estudar com Quiron, que ele era o centauro, o curador, tem todo o mito do Quiron, eu indico todo terapeuta ter contato com o mito do Quiron, tá? E ali, Quiron teria ensinado para o Asclépios uma forma de sono, onde o Asclépios ele poderia induzir pessoas para esse estado de sono e ali ele fazia um processo de cura com a pessoa nesse estado de sono, né? A gente ainda não entendia muito bem, não tinha o nome transe, nenhum outro termo, mas ali era um sono que curava, né? E ainda falando um pouco mais de gregos, de romanos, a gente acaba encontrando muita questão histórica, falando com muitas coisas que têm relação com a hipnose. Então a gente vai ver desde Platão a Avicena falando de termos que são muito parecidos com transe, com hipnose. O próprio Platão, ele falava do mundo das ideias, do mundo emocional, e o mundo das ideias seria algo como que viria decorrente desses outros mundos, né? Então a hipnose já estava existindo ali. Ela só não estava sistematizada como a gente entende hoje, né? O tempo passou e em algum momento surgiram o que a gente vai chamar de ordens esotéricas, ordens místicas, alquímicas, herméticas, seja o nome que a gente for dar para isso, né? Naquela época também não tinha hipnose ainda, mas aconteceu alguns fenômenos muito estranhos. E a partir dali que começou realmente o desenvolvimento e o estudo da hipnose que a gente tem hoje, né? O que aconteceu ali? Ali dentro tinha algumas pessoas que faziam processos de cura que utilizavam os métodos um tanto quanto não convencionais, né? Deixa eu ver alguns dos nomes que estavam lá dentro. Bom, antes disso. Por mais que o que a gente entenda com hipnose tenha sido estruturado, sistematizado, principalmente na França e nos Estados Unidos, né? A gente tem que entender que todos esses conceitos eles já eram utilizados pelos orientais de formas mais diferentes possíveis, né? Você vai ver os orientais, eles já utilizavam fixação do olhar, eles já utilizavam mantras, por exemplo, mantra totalmente hipnótico, né? Então não tem como a gente desvincular a hipnose dessas práticas que vieram, que deram origem para ela. É claro, gente, que a hipnose não tem nada a ver com misticismo, com religiosidade. Na verdade, ela veio de uma busca por entender, por sistematizar, tirar essas coisas do contexto místico e entender o que estava acontecendo ali, né? E aí tinham as tais ordens esotéricas e tudo mais, e tinha um cara que é bem conhecido, chamado Paracelso. Gente, o Paracelso, ele fazia algumas curas que eram tanto quanto diferentes. Ele utilizava bastões, ele utilizava ímãs e ele utilizava talismãs para fazer curas, né? O Paracelso, quando ele utilizava esses talismãs, olha que hipnótico que é isso. Ele dava um talismã para a pessoa recebia isso e ela começava a ter melhoras a partir disso, porque ele agregava algumas características nesses talismãs. Se a gente for entender, trazer isso para um contexto um pouco mais pé no chão, vamos pensar um pouco na religiosidade que a gente tem hoje, né? Vamos pegar ali a sua avó, que é católica, e que imagine que sua avó, que é católica, recebeu um terço do Papa. O Papa benzeu aquele terço e deu para sua avó. Se a sua avó acredita que de fato foi o Papa que deu aquele terço para ela, imediatamente aquele terço ele passa a ter algumas características especiais. E ele passa a influenciar a psique dessa pessoa que acredita nisso. Então, pode ser que essa avó que recebeu esse terço benzido pelo Papa, ela passe a ter curas, ela passe a ter alguns fenômenos de mudança que talvez ela não teria se ela não tivesse esse tal amuleto. Só que seguinte, será que de fato esse amuleto, esse terço que a avó recebeu, tinha sido benzido pelo Papa? O fato é que é o seguinte, por mais que ele tivesse benzido ou não, se ela acreditasse que aquilo tinha um poder embutido nele, aquilo poderia causar algumas mudanças. E aí sim que começou a surgir o processo hipnótico, né? Quando a gente olhar para os orientais, eles já faziam isso, né? Vamos pegar os mantras que eu citei agora há pouco, né? Mantra é pura hipnose.
né? Repetição. Você está jogando uma mensagem para o seu inconsciente, principalmente em sânscrito, que é o que eles utilizam muito. Então a consciência não consegue interpretar muito bem isso e essa mensagem entra com facilidade. E por aí vai, né? Então a gente acabou encontrando esses contextos existentes até aí, né? A partir desse momento, começa a surgir o que a gente vai chamar de mesmerismo. E aí sim começa a surgir uma forma sistematizada de replicar esses processos. Vamos falar um pouco do mesmerismo. Bom, o mesmerismo ele surgiu com um cara chamado Anton Mesmer, que ele nasceu em 1734 e morreu em 1815. O Mesmer ele surgiu ali dentro de algumas ordens herméticas e ele acreditava que os seres humanos tinham algo que ele chamava de magnetismo animal, né? Magnetismo animal seria um fluido que é universal, que estaria em tudo, em todo mundo, e que esse fluido estaria fluindo dentro do nosso corpo. Só que, por alguns motivos, podia ser que esse fluido não estivesse fluindo muito bem, que ele tivesse represado de alguma forma. E nessas situações surgiriam as doenças, né? Então o Mesmer ele fazia curas baseado em passes, eles utilizavam ímãs também, alguns outros processos para fazer essas curas. O Mesmer naquela época ele ganhou muita notoriedade, ele ficou muito conhecido mesmo. Inclusive, acho que o principal desdobramento que veio a partir do mesmerismo foi que um dos principais alunos do Mesmer foi até professor do Allan Kardec, né? O espiritismo, como a gente tem hoje, ele surgiu a partir do mesmerismo, né? Allan Kardec estudava o mesmerismo, ele utilizava os passes magnéticos, que passes magnéticos são passes mesméricos, e a partir daí começou a ter o desenvolvimento da religião, né? É claro que não tem relação nenhuma com a hipnose, mas a gente consegue ver relação pelo menos na forma de ser aplicado, na forma que eles faziam, né? O Mesmer naquela época, ele fazia os passes dele, ele curava as pessoas e ele alcançou muita gente, ele ficou muito conhecido na época. Só que ele foi acusado de charlatanismo e aí começou a dar alguns problemas para ele, né? Em algum momento, o que aconteceu? O rei da França, ele convidou uma comissão para estudar o que o Mesmer fazia. E essa comissão ela era formada de 4 pessoas um tanto quanto conhecidas. Vamos falar um pouco desses 4 nomes. O primeiro nome era o Benjamin Franklin, o segundo nome era o Lavoisier, o terceiro era o Guillotine e o outro era o Bailey. Esses são nomes assim que eram sumidades da época, eles foram contratados para entender o que o Mesmer estava fazendo lá, né? Mas vamos entender o contexto, né? Você está em uma época onde a energia elétrica tinha surgido há pouco momento, tinha pouco tempo, né? E aí chega um cara falando assim, olha, eu consigo manipular a energia. E de fato, ele manipulava algo, ele fazia uns passos e as pessoas saíram curadas do que ele fazia. Quem que eles iam chamar? Será que eles iam chamar um cara que não tinha nada a ver? Não, eles foram lá e chamaram Benjamin Franklin, que era especialista na época em eletricidade, para estudar o que ele fazia. Só que o que aconteceu? Essa comissão foi estudar ele e fez um teste. Eles trocaram um dos bastões de metais do Mesmer e colocaram um bastão de madeira no lugar do bastão de metal. E a partir disso, o que aconteceu? Deu resultado da mesma forma. No momento que eles fizeram essa troca e deu resultado, o Mesmer ele foi considerado um charlatão, porque o que ele falava não era verdade, de fato, né? Só que aí aconteceu algo estranho, né? Por mais que tivesse provado que ele era um charlatão, que não era verdade a existência desse fluido magnético animal, dava resultados os processos de cura dele. E aí, a partir desse momento, algumas pessoas começaram a pesquisar e a querer entender mais o que o Mesmer fazia. E aí sim começou a surgir o desenvolvimento da hipnose como a gente entende hoje, né? Chegou ali o ano de 1751, nasceu um cara chamado Marquês de Puységur e ele morreu no ano de 1825. O Puységur ele foi aluno do Mesmer, tá? E ele foi muito importante pro desenvolvimento da hipnose. O que aconteceu? O Puységur ele acreditava que existia um estado intermediário entre a vigília e o sono. E naquela época, que eles ainda não entendiam muito bem, ele chamou isso de sonambúlico. Olha que interessante. Até hoje, dentro da hipnose, a gente utiliza esse termo sonambúlico, né? E o que significa o sonambúlico? O sonambúlico dentro da hipnose tem a ver com aquela pessoa que acessa níveis de transe profundos com muita facilidade, com muita velocidade, e aceitam sugestões com uma facilidade muito grande, né? Naquela época, o Puységur deu o nome de sonambúlico porque havia muita similaridade com a forma que a pessoa estava se comportando sob aquele estado de hipnose e com o estado da pessoa estar sonambúlica realmente ali dormindo, que levanta e conversa, né?
Bom, acho que essa foi basicamente a principal contribuição do Psygrew, mas ele teve algo que foi bem interessante, né? Ele foi a primeira pessoa que levou em consideração a relação entre quem estava operando o processo de magnetismo e o magnetizado, né? Ele foi o primeiro que deu origem ao que a gente vai chamar de rapport hoje, né? Então, ele foi o pai da psicologização do mesmerismo. Tá? Ele começou a tirar o mesmerismo dessa questão de energia e a entender que tinha processos mentais no meio desse negócio. Tá? Bom, vamos lá. Eu não estava vendo, tem bastante gente entrando aí. Gente, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, Cícero, que eu não dei boa noite. Boa noite, Márcio. Valeu aí, gente. Vamos lá. Bom, falamos de Psygrew e agora a gente vai falar de um outro nome que é bem importante para a hipnose, que é um cara chamado José Custódio de Faria. Talvez você não conheça esse cara por esse nome, né? Porque ele ficou mais ou menos conhecido por Aba de Faria, né? O Aba de Faria, ele foi um padre e ele foi um dos maiores incentivadores do mesmerismo na época, né? Ele acabou lendo o conto do Conde de Monte Cristo ali naquela época e ele adorou a prática, ele começou a estudar a partir daquilo. E no ano de 1813, o Faria ele foi para a Índia para fazer alguns estudos e ali ele começou a ter contato com isso. E logo depois ele retornou para Paris e foi estudar justamente com o Psygrew, né? Naquela época, o Faria ele meio que começou a se distanciar de algumas práticas de mesmerismo, por mais que o que ele fizesse fosse mesmérico, tá? Eu diria que a principal contribuição dele é o seguinte: ele separou a ideia de poder do magnetismo. Porque até ali se acreditava que o hipnotista ele tinha certa influência sobre o hipnotizado, que ele controlava, que tinha algo assim do tipo, né? E o Faria ele entendeu que na verdade não existia essa ideia de poder, tá? Que era muito mais uma ideia de relação, né? Ele não falou bem com esses termos, mas ele deixou bem claro que existia essa separação e que não existia esse domínio, essa influência. Por quê? Porque até lá acreditava assim, olha, se eu sou um mesmerista, eu manipulo energia, então consequentemente é a minha energia que está manipulando você ou está trabalhando com você, né? Então o Faria ele fez principalmente esse trabalho naquela época, tá? Vamos lá, gente. Boa noite, Cleverson. Seja bem-vindo. Que bom te ver aqui, Clever. Bom, gente, passamos do Aba de Faria, chega num outro cara que eu acho que é até muito mais importante que ele, que é um cara chamado Esdale. Todo mundo que é da hipnose provavelmente conhece esse cara, né? O Esdale ele não ficou conhecido por fazer teorias, por fazer desenvolvimentos de nada, assim, basicamente. Ele ficou conhecido justamente porque ele começou a fazer operações e cirurgias com anestesia hipnótica sem a necessidade daquela anestesia química. Vamos conversar um pouco mais, né? O Esdale ele era um magnetista, tá? Ele não era hipnotista, ele era magnetista, mas ele era médico. Ali no ano de 1830, 1840, ele foi para a Índia e estava tendo uma guerra lá na Índia. E ali ele começou a realizar uma série de operações, principalmente uma série de operações de amputações, porque eram pessoas que tinham saído da guerra, né, utilizando esse magnetismo. Ele descobriu isso porque ele estava fazendo uma cirurgia no escroto de um cara, e ali ele teve a ideia, olha, eu vou magnetizar essa pessoa. E aí ele magnetizou e deu uma anestesia e funcionou. Inclusive, esse caso dele, essa primeira anestesia dele, está descrita no livro Mesmerism in India and its Practical Application in Surgery and Medicine. Bom, naquela época não entendiam o que ele fazia, né? O que entendiam ele fazia algo e as pessoas saíam anestesiadas. Naquela época, gente, se você tinha que passar por uma operação, você ia sofrer muita dor. O máximo que eles iam fazer é te amarrar, te encher de álcool para você passar pelo processo, porque não tinha como você passar, né? Então foi uma revolução aquilo, né? E, bom, o que aconteceu o Esdale, ele foi tão influente que essa forma dele, essa maneira dele de aplicar anestesia até hoje é utilizada. Hoje, dentro da hipnose, a gente vai chamar isso de estado de Esdale ou estado de coma hipnótico, né? A gente sabe que a pessoa ali não está em coma de verdade, mas parece que a pessoa está em estado de coma quando você está olhando para ela, né? Bom, o estado de Esdale ele é um estado que ele é caracterizado por um relaxamento muito grande, né? E principalmente por uma anestesia geral.
Então, se você acessa esse estado, é um estado que todo mundo pode acessar, você consegue amputar uma mão ou um braço com facilidade que você não vai sentir, né? Hoje, o estado de Esdale ele é utilizado ao redor do mundo, em hospitais do mundo inteiro, para cirurgias das mais complexas possíveis, inclusive cirurgias cardíacas, tá? É muito interessante ver o funcionamento dessa anestesia. Beleza. Bom, até agora a gente estava falando de mesmerismo, né? O mesmerismo, aquela prática do magnetismo e tudo mais. No ano de 1795, nasceu um cara chamado James Braid, que morreu em 1795 ele nasceu e ele morreu em 1860. O Braid, ele era escocês e ele era um médico e oftalmologista. O Braid é muito importante para a hipnose, ele é mais importante do que deveria ser, mas ele ficou muito conhecido porque ele cunhou o nome hipnose, né? Como a gente já sabe, o nome hipnose vem de Hipnos, que era o deus do sono, porque o Braid acreditava que o estado de hipnose tinha relação com o estado de sono, né? A pessoa entrava em transe e ali ela dormia, né? Espera só um minutinho, gente, vou fechar a porta que meus cachorros resolveram atrapalhar a transmissão aqui. Vamos lá. O James Braid, ele cunhou o nome hipnose e ele começou a estudar, começou a praticar hipnose. Em algum momento ele percebeu que a hipnose por si só não tinha a ver com sono. Só que no momento que ele notou isso, o nome hipnose já tinha sido amplamente divulgado, já tinha pego por todo mundo e não tinha mais como voltar. Ele tentou mudar o nome de hipnose para monoideísmo, que tem a ver com se concentrar numa ideia só, que de certa forma é muito mais apropriado, né, do que hipnose, mas não tinha mais jeito e acabou ficando assim mesmo. O Braid, ele foi muito importante por alguns motivos, né? Primeiro de tudo, que ele estudou o mesmerismo e ele foi um dos primeiros a buscar entender a fisiologia cerebral, ignorando aquelas questões místicas e de fluidos energéticos e tudo mais que tinha o mesmerismo, né? Então ele foi um dos primeiros que pegou ali aquela questão que era totalmente religiosa, espiritualista, mística e buscou trazer para a ciência, né? O Braid, ele era um oftalmologista, como eu já falei, e ele estudou algo que hoje a gente usa muito, né, que é o olhar. A gente sabe que o cansaço do globo ocular e a fixação do olhar são duas das principais portas para o estado de transe. E quem descobriu isso, quem foi um dos caras que mais estudou isso, foi justamente o James Braid, né? Hoje a gente sabe que isso tem muita relação com o nosso sistema nervoso parasimpático, né? Ele que controla várias coisas com relação à nossa visão ali. E, bom, por mais que a gente esteja falando de alguém que é ocidental, né, a gente tem que entender que isso já era usado pelos orientais. Vamos dar uma pensadinha assim, quando a gente pega ali os orientais. Uma das práticas que eles mais faziam, que todo mundo já deve ter visto, é acender uma vela em um lugar alto, você senta e se concentra nessa vela acesa. Qual que é o objetivo de você botar uma vela em um ponto alto e ficar olhando fixamente? Cansaço do globo ocular, fixação do olhar, isso vai gerar um estado de transe com facilidade, né? Uma outra prática que os orientais faziam muito, o budismo zen, né? O budismo zen, como a gente já sabe, aquela prática de meditação zazen, que todo mundo já viu, de sentar e ficar quietinho, respirando, de forma originária, ela é feita com os olhos entreabertos, fixando o olhar em um ponto à sua frente. Então a gente já viu isso sendo aplicado há muito tempo, né? Porém, a hipnose por si só, ela foi sistematizada nesses conceitos ocidentais, né? É importante validar isso. Porém, é algo natural do ser humano que sempre teve aí, né, gente? Bom, vamos lá. E aí o tempo passa, ali mesmo, na mesma época do Braid, surgiu uma escola que vai se chamar Escola de Nancy. A Escola de Nancy, ela foi uma escola que é da França também, para vocês verem, tudo que envolvia hipnose quase ali era da França. E a Escola de Nancy, ela teve 3 principais nomes. Primeiro foi o Libot, o segundo foi o Bernheim e o terceiro foi o Coué. A Escola de Nancy, ela tinha uma característica que eu diria assim que é a mais importante. Eles desacreditavam no transe, ou seja, eles nem focavam no transe, e para eles, hipnose era um fenômeno diretamente relacionado com sugestão, tá, gente? Isso é algo muito importante. Por quê? Porque hoje, dentro da hipnose, a gente vê muitos hipnotistas focados nessa ideia de transe. Eu tenho que ter um transe para o processo acontecer. Só que hipnose não é transe, o transe é o processo natural. A hipnose envolve sugestão de fato, né? E aí eu acho que essa foi a principal contribuição da Escola de Nancy.
Outro ponto importante para a gente falar dessa escola é o seguinte. A escola de Nancy acreditava que o transe ele era um estado normal e não patológico. Por quê? Porque tinha uma outra escola na França que era muito conhecida, que a gente já vai falar, que entendia que o transe era um estado patológico, tá? Mas a gente já chega lá. A escola de Nancy ela tinha uma outra característica que era o seguinte. Eles acreditavam que a hipnose ela se relacionava diretamente com a vontade e com a intenção do operador. Olha só que contribuição interessante. Até lá não tinha isso. Até lá era uma influência. Né? Era uma influência do hipnotista sobre o hipnotizado. Na verdade, ali começou a surgir o nome hipnose. Né? A gente tem que entender o seguinte. O termo hipnose ele surgiu junto com a escola de Nancy e junto com a escola de Salpêtrier, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Bom, dentro da escola de Nancy, como a gente falou, teve o fundador da escola, que foi o Libot. O Libot fundou com seus estudos, ele era um médico francês, e ele acreditava que o transe era um estado gerado por sugestões, tá? O Libot, ele não ficou muito conhecido durante a vida, na verdade ele ficou conhecido sim, mas ele estourou muito mais depois que ele morreu, e ele teve um livro chamado Sono e Estados Análogos, né? Nesse livro, ele tem uma frase que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte, que existe uma perspectiva com a relação entre o hipnotizador e o hipnotizado em rapport, que ele chamou. O Libot foi o primeiro a utilizar o termo rapport. Tá? Ele não cunhou, ele não usou, ele não tinha intenção de fato de utilizar isso, mas ele usou. Né? Então, eu acho que essa foi uma das grandes contribuições que ele teve pra gente. E aí, logo em seguida veio o Bernheim, que fez parte dessa escola ali junto com ele, basicamente no mesmo momento. O Bernheim ele era um médico, ele era um neurologista também francês. Olha os franceses dominando tudo aí, né? E o Bernheim ele foi responsável por muitos avanços científicos da hipnose, tá? O Bernheim, o principal avanço dele foi o seguinte: ele descobriu que a hipnose podia ser usada para tratar doenças físicas. Isso foi muito interessante, porque até aquela época não tinha isso, era mais coisas mentais, né, e emocionais. Ele não ficou tão famoso durante a vida, o Bernheim, porém, ele foi professor de um cara muito importante que ninguém sabe, e essa pessoa traduziu um livro dele. O Freud estudou com o Bernheim e traduziu um livro dele, tá? O Freud estudou com dois grandes nomes, mas a gente vai entender um pouco mais depois disso daí, tá, gente? Bom, vamos lá. Tá. Bom, outra coisa importante pra gente saber. O Bernheim e o Libot, eles são mais novos que o Braid. O Braid nasceu antes deles, tá? Porém, por mais que o Braid tivesse cunhado o termo hipnose antes, tanto o Libot quanto o Bernheim foram os grandes responsáveis pelos avanços com relação ao entendimento do transe, tá? O Braid, ele cunhou o nome, ele teve avanços, mas no momento que ele cunhou o nome, a escola de Nancy já estava ali fazendo os estudos, já estava desenvolvendo tudo. Quando ele decidiu mudar de nome, a escola de Nancy já tinha estudado muito. Então, estava tudo junto ali no mesmo tempo, cada um teve sua influência, mas os mais importantes para a cientificação da hipnose, vamos dizer assim, foi essa galera da escola de Nancy, tá? E aí, logo em seguida, chega um cara que eu acho que ficou até mais conhecido e não merecia ser tão conhecido assim, na minha opinião, que é um cara chamado Émile Coué. É claro que ele merecia ser conhecido, mas na minha opinião, não tanto quanto Bernheim, não tanto quanto Libot, né? O Émile Coué, ele ficou muito conhecido porque ele vendeu muito livro, ele foi um dos caras que mais vendeu livro no meio da hipnose, né? Ele ficou conhecido como pai do condicionamento aplicado. Por quê? Porque o Coué, ele criou um livro chamado Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Esse livro você encontra hoje, ele deve custar nem R$ 10, provavelmente se encontra em sebo para vender com muita facilidade. Ele é um livro que você lê em questões de minutos, tá? Bem levinho. E ali ele fala sobre como utilizar autossugestões para mudança. É bem interessante porque ele tinha um mantra dele, e esse mantra eu já apliquei para mim mesmo e ele é muito funcional. Esse mantra ele deveria ser utilizado por repetições de 30 vezes e pelo menos antes de dormir e assim que você acorda, né? O mantra diz basicamente o seguinte, deixa eu achar o mantra aqui para vocês. Cadê? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor.
Esse era o mantra do Emile Coué. Bom, gente, ah, o Márcio, recalque meu com o Coué. É bem isso mesmo. Gente, o Coué foi importantíssimo. Ele vendeu demais livros, teve uma grande influência. Ele não desenvolveu assim muitos estudos com relação à hipnose, tá? Porém, é interessante a gente conhecer e ler os livros do Coué. Na verdade, todos os livros dele são iguais. São iguais. Tem um nome diferente, mas são o mesmo livro. Sugiro vocês comprarem todos e lerem todos também, que são tudo leitura fácil. É, a gente consegue ver o desenvolvimento, o entendimento que eles tinham com relação à hipnose. Né? O Coué, por exemplo, ele já falava da importância da intenção. O Coué já falava da importância do uso da emoção para utilizar a sugestão. Então, para ele, se você tinha uma emoção intensa que fazia com que você tivesse sugestão, essa emoção ia potencializar isso. E hoje a gente entende por que isso de fato, né? Então, eu acho muito importante para a gente, como hipnotista, acompanhar justamente esse desenvolvimento, para entender o que estava acontecendo ali e como que surgiu o que a gente faz hoje, né? Hoje a gente vê, por exemplo, muito preconceito dos hipnólogos quanto ao mesmerismo. É claro que a gente tem que buscar ser científico e entender um pouco mais dos processos, mas eu acho importante o hipnólogo estudar o mesmerismo com um olhar de hipnólogo mesmo, para entender, cara, o que eles estão fazendo que está dando resultado? O que eles estão fazendo que eles não estão dizendo nenhuma palavra que está dando resultado ali? Né? Hoje você vê hipnólogo, uns marmanjo, que tá na frente de alguém que usa a sugestão, que fala e não consegue hipnotizar, enquanto os caras sem dizer nenhuma palavra são capazes de fazer mudança. Então a gente tem muita coisa para aprender com eles também. Né? Claro que não precisa cair no lado místico, nem nada disso, mas eu acho essencial a gente conhecer todo o contexto, toda a origem, para a gente fazer melhor o que a gente faz hoje. Né? Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Logo em seguida, na verdade ali junto tinha uma outra escola lá na França chamada Escola de Salpêtrière, não sei muito bem como falar isso. Né? Essa escola Salpêtrière, ela foi uma das maiores escolas da hipnose, provavelmente uma das mais importantes. E o principal membro dessa escola foi um cara chamado Jean-Martin Charcot. O Charcot, hoje, ele é conhecido como o pai da neurologia. Né? O Charcot, ele tinha uma característica importante dele com relação à hipnose. Ele acreditava que a hipnose era um estado patológico, que o transe ele só era alcançado por mulheres e histéricas. Né? Então não era qualquer coisa que alcançava, qualquer pessoa que acessava aquilo com facilidade. Né? O Charcot ele ficou muito conhecido, ele desenvolveu muitos estudos na universidade lá, e um dos principais alunos dele foi justamente o Freud. O Freud passou vários anos estudando com o Charcot. Aquela foto antiga do Charcot com a mulher lá e tudo mais, com a histérica deitada, com o Freud lá, o Freud está naquela foto, justamente. Né? Tem grandes nomes ali e ali a gente vê como que era a dinâmica dos atendimentos do Charcot naquela época, tá? Além disso, o Charcot ele teve algumas contribuições, ele estudou um pouco de dissociação e alguns outros conceitos, mas eu diria que existiram outras escolas que trouxeram outros avanços, né? A escola de Salpêtrière ficou muito conhecida porque era dentro da universidade ali, tinha muitos estudos acontecendo. Freud desenvolveu vários estudos com relação à hipnose ali que a gente já vai ver, tá? Bom, vamos lá. Teve um outro cara que a gente sempre ouviu falar, mas que muitas pessoas não sabem que fazia hipnose, que é o Ivan Pavlov. O Pavlov é aquele cara do experimento dos cachorros do Pavlov, né? Para quem não sabe, aquele experimento, vai conhecer que aquele experimento é sensacional, né? Tem a ver com a questão do condicionamento. O Pavlov ele era um médico russo e ele estudou hipnose pra caramba, né? O principal desenvolvimento dele foi na parte do behaviorismo, na parte comportamental, né? E ele estudou muito a hipnose, apesar de tudo isso. O Pavlov ele entendia que o transe era um estado de sono incompleto que podia ser alcançado por sugestões. Olha que interessante, gente. Estado de sono incompleto, ou seja, não é sono e ainda necessita de sugestões para que aquilo aconteça, né? O Pavlov, ele estudou algo que pra gente é interessante, que alguns ainda estudam justamente essa linha dele. O Pavlov, ele buscava entender a relação entre a ativação cortical e a inibição de outras áreas enquanto a pessoa estava em hipnose, tá? Hoje, ainda tem muita gente que entende que hipnose é quando o nosso neocórtex não está ativo ou algo do tipo, e a gente sabe que não é bem assim. É claro que se ele não está tão ativo, a gente provavelmente vai estar entrando em estado de hipnose, mas a gente pode estar em hipnose com o neocórtex ativado, né? Hipnose conversacional, muitas vezes, ela é uma hipnose cortical, como alguns hipnólogos dizem, né? Mas é importante a gente saber disso. Bom,
Logo em seguida, teve um outro cara, um psicólogo, psiquiatra e neurologista francês também, chamado Pierre Janet. O Janet, dentro da hipnose, ele não é tão conhecido também assim como Pavlov. O Janet, ele se juntou com um cara chamado William James e com outro cara chamado Wundt, e eles foram os fundadores da psicologia como a gente tem hoje, né? O Janet, ele estudou também em Saint-Pétrier, estudou com Charcot lá, e ele trabalhou lá no manicômio de Saint-Pétrier, inclusive, foi o Janet que cunhou o termo subconsciente. Ele foi o primeiro a utilizar dentro desse contexto o nome subconsciente, que dentro da hipnose clássica é o que a gente está usando, né? Outra coisa que o Janet contribuiu para a gente é que ele entendeu que o transe ele era um estado dissociativo. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão de dissociativo, porque dentro da hipnose clássica, por mais que a gente use dissociações, a gente não vê os hipnólogos dando muito foco nessa questão dissociativa. E na ericksoniana, que é a hipnose moderna, a gente entende que a dissociação ela é parte do processo hipnótico, né? O meu objetivo como hipnólogo é estimular o inconsciente e gerar estados dissociados. O que seriam estados dissociados? Seriam respostas automáticas inconscientes, né? Então, por mais que a gente não esteja falando muito aqui no Brasil, principalmente dentro do viés da clássica, esse conceito do Janet de dissociação é essencial para a hipnose que a gente tem hoje. Tá certo? Vamos lá. E aí a gente chega no cara que dá o que falar com relação à hipnose, que é o Freud. O Freud ele é médico e neurologista, ele foi o pai da psicanálise, o criador da psicanálise. O Freud estudou com Charcot lá em Saint-Pétrier. E o Freud, ele fez estudos, ele desenvolveu estudos ali em Saint-Pétrier. Ele estudou com casos de paralisia e cegueira parcial, alucinações, perda de controle, umas coisas assim que exames não conseguiam dar diagnóstico, né? Vocês lembram lá que o Bernheim descobriu que a hipnose podia fazer curas físicas? Justamente isso. O Freud trabalhava com curas físicas e hipnose. E olha que interessante, a teoria do inconsciente que a gente tem hoje, que fala sobre as energias e tudo mais, as energias psíquicas, e que se eu tenho uma doença, um sintoma, provavelmente eu tive meus traumas no passado e tudo mais, tem a ver com isso do Freud mesmo. Porque o que acontece? Para o Freud, como ele trabalhava com doenças físicas, ele começou a ver o processo de transferência, não, desculpa, eu esqueci o termo. Ele começou a ver o processo do uso da hipnose com relação aos sintomas. Então ele podia dar uma sugestão, o sintoma sumia, só que o sintoma surgia de outra forma depois. Então a psicanálise, ela se aprofundou muito com esse estudo do Freud, porque naquela época as pessoas não entendiam muito bem isso. O Freud ele podia pegar isso, ele pegava as histéricas, né? Histéricas a gente vai entender que muitas das histerias são doenças que a gente não vê hoje com tanta facilidade. Por quê? Vamos entender um pouco mais disso, né? Por quê e o quê? Hoje, a gente tem um dia a dia estressante, a gente tem os nossos problemas do mundo moderno, e você passa pelos seus traumas, a gente fica o quê? Depressivo, a gente fica ansioso. Agora, você imagina uma mulher que era submissa, que tinha que estar trabalhando em casa, que odiava a sua vida, e começava a ter histeria, começava a ficar ansiosa, depressiva. O que ela ia ter? O que o sintoma dela ia gerar para ela? O sintoma virava físico, o sintoma virava uma cegueira, virava uma paralisia, né? Porque era a forma que o sintoma tinha de surgir para buscar a intenção positiva ali, né? Então Freud estudou muito a fundo isso. E, bom, a relação do Freud com a hipnose foi bem controversa justamente por causa desses estudos dele, né? Naquela época a gente tem que entender que a hipnose era outra, o entendimento de hipnose era outro e a forma de se fazer com terapia com hipnose também era outra, tá, gente? Seja bem-vinda, Michele, boa noite para você. Então, a forma que o Freud fazia hipnose e a forma que o Freud fazia terapia com hipnose era muito diferente da forma que a gente tem hoje, né? O Freud, naquele momento, ele começou a se separar da hipnose e ele queria entender a origem das perturbações, né? E aí ele passou a criar o seu próprio método, que foi o método da psicanálise. O Freud ele tinha vício em tabaco e vício em cocaína, né? O vício em tabaco dele fez ele desenvolver um câncer na garganta, que acabou levando ele à falência. E por mais que ele tenha separado da hipnose, justamente por essa questão de querer entender a origem dessas perturbações, dessas doenças, ele acabou largando a hipnose porque ele tinha uma voz muito rouca e ele era um péssimo hipnotista. Então, você imagina como você vai desenvolver uma relação com alguém e uma relação empática, sendo que a pessoa nem consegue te ouvir direito, né? Então, basicamente,
Era essa a forma que o Freud estava utilizando, era uma hipnose muito mais diretiva e muito mais focada em sintoma, né, em remissão sintomática, que é muito diferente da forma que a gente faz hoje. Bom, o Freud ele falava que a hipnose, que o poder de cura da hipnose residia sempre na sugestão e que isso consiste em negar as energias e os males que o paciente se queixa, né? Que é justamente isso que eu tinha falado, de que o Freud ele não estava usando mais só sugestão para fazer sumir o sintoma, porque o sintoma ele poderia voltar. E hoje, vamos ser bem sinceros, por mais que muitos hipnólogos critiquem isso, o Freud estava certo. A hipnose não é boa para terapia. Porém, a hipnose, quando se une com uma terapia, ela acelera esses processos terapêuticos. Então, o Freud estava certo. Se o Freud estivesse aqui hoje, provavelmente ele utilizaria a hipnose em conjunto com a psicanálise. Mas naquela época ele não entendia, né? Bom, passou os anos, o Freud estava próximo da morte e ele escreveu uma carta meio que se redimindo com a hipnose. Ele falou que ele realmente era um péssimo hipnotista por causa da voz dele e que ele acabou dando foco na psicanálise e tá tudo certo, né, gente? Hipnose, psicanálise, psicanálise, pode trabalhar com os dois em conjuntos e é isso aí, né? Não devia existir treta entre um e outro porque os dois somam, né? O Freud estudou com o Bernheim também, como eu falei, né? Ele fez a tradução do livro do Bernheim, estudou com ele. E acho que é isso, basicamente, que eu tenho para falar com relação ao Freud, né? Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ir perguntando, tá? Estamos à disposição. Legal, o próximo nome é um nome que eu gosto. E agora a gente vai falar de um cara que já é um pouco mais moderno, que nasceu em 1884, morreu em 1952, um cara chamado Clark Leonard Hull. O Clark Hull ele foi importantíssimo para a hipnose que a gente tem hoje, né? O Clark Hull ele era professor de psicologia na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, e ele se inspirou muito no Pavlov e no Watson, né? Aqueles caras do behaviorismo, né? O Clark Hull ele estudou muito behaviorismo, ele inclusive virou uma sumidade na área por causa disso, nem pela hipnose, mal ficou conhecido por causa disso. Inclusive, o Clark Hull foi professor do Milton Erickson, tá, gente? O Clark Hull ele escreveu um livro chamado Hipnose e Sugestionabilidade, e ele afirmou algo que hoje a gente entende e a gente usa muito bem. Ele afirmava que a hipnose ela era uma resposta adquirida e que elas podem surgir por meio de condicionamento e por meio de respostas associativas e por meio de hábito. Ou seja, se você é hipnotizado, você vai ser hipnotizado mais fácil, cada vez mais fácil, e você pode ser treinado para acessar níveis de transe e ser hipnotizado. Até lá a gente não sabia disso, né? Hoje a gente fala muito do fracionamento, homoação, heteroação, né? E isso de fato teve origem com o Clark Hull, né? Olha que avanço que esse cara trouxe para a hipnose, né? Hoje, se você pega a pessoa para hipnotizar, você faz o fracionamento. Então você bota em transe, tira do transe, bota transe, tira do transe, bota transe, tira do transe em questão de minutos para aprofundar essa pessoa no transe. O que a gente está fazendo ali é um condicionamento, né? Basicamente é isso aí. Bom, logo depois do Clark Hull vem um outro nome importantíssimo, lembrando que agora a gente já está ali mais na modernidade, né? Esse cara nasceu em 1921 e morreu em 2004, pouco tempo, que é um cara chamado Weitzenhofer, André Weitzenhofer. O Weitzenhofer, eu acho que todo hipnotista hoje deve estudar esse cara, deve buscar as pesquisas dele, tá? Por que pesquisa? Porque ele era pesquisador, ele trabalhava em universidade, né? Ele era psicólogo e doutor da Universidade de Michigan, e ele foi convidado por um cara chamado Hilgard para trabalhar, para fazer pesquisa em uma universidade dos Estados Unidos chamada Universidade de Stanford. E aí quem é da hipnose já deve saber o que eu quero dizer com isso, né? O Weitzenhofer, a principal contribuição dele para a hipnose foi justamente a criação da escala de suscetibilidade hipnótica de Stanford, né? Como a gente já sabe, existem coisas que a gente consegue medir e existem coisas que a gente não consegue medir, né? Se eu pedir para você medir dinheiro, você consegue medir dinheiro. Agora, se eu pedir para você mede felicidade, mede amor, como que eu meço amor? Não tem como, é algo abstrato, né? E da mesma forma, o transe é algo abstrato, porque cada pessoa reage ao transe de uma forma diferente. Então, o transe não é algo quantitativo, né? E o que acontece? Se você quer estudar a hipnose, quer entender o transe de uma forma um pouco mais científica, para a gente fazer isso, a gente tem que excluir algumas variáveis. E para isso, a gente vai criar escalas de sugestões hipnóticas. E esse foi o principal avanço do Weitzenhofer. Existem vários estudos que surgiram a partir dele, né? Ali na Universidade de Stanford, muito do que a gente entende de hipnose científica veio dali, né? E, bom, o Weitzenhofer, inclusive, ele era amigo do Milton Erickson. Os dois trocavam muitas figurinhas.
um discordava do outro em muitas das coisas, mas ainda assim um gostava do outro no sentido de reconhecer o trabalho um do outro, tá? O Weizsäcker entendia o transe como um processo natural do ser humano, ele já não tinha mais aquela visão patológica, tá? E, bom, acho que é basicamente isso. Ele teve muitos estudos com o próximo cara do próximo nome que a gente vai falar, que é o Ernest Hilgard. O Hilgard foi o cara que convidou o Weizsäcker para estudar, para desenvolver os estudos na Universidade de Stanford. Inclusive, o Hilgard ele fez uma pesquisa que quebra o entendimento da maior parte das pessoas que tem com hipnose, né? Muitos falam assim, principalmente muitos psicólogos ainda falam isso. Hipnose é um estado de relaxamento. Bobagem, gente. Porque hipnose, ela pode acontecer com ativação do sistema simpático e do parasimpático. Então, se for ativação do sistema simpático, vai gerar uma resposta de luta ou fuga. E eu vou entrar em transe da mesma forma, né? O Hilgard, ele desenvolveu até mesmo uma pesquisa lá dentro, onde eles hipnotizavam pessoas correndo em bicicletas ergométricas, super cansadas, e ali eles faziam anestesia, alucinação, levitação de mãos e diversos fenômenos hipnóticos com as pessoas em movimentação e em alta tensão, quebrando com essa ideia de que transe é relaxamento, né? É claro que ele teve vários outros avanços, mas esse foi um dos mais importantes na minha opinião. O Hilgard, ele estudou muito sobre dissociação, né? A hipnose ericksoniana tem muito dessa questão de dissociação, desse entendimento, né? E o Hilgard, ele teve uma ideia que foi meio controversa para aquela época. O Hilgard, ele acreditava que existia um observador oculto dentro da gente, como se fosse uma terceira pessoa dentro da gente. Quando a gente acessava esse estado de transe, esse observador oculto, que seria como um anjo da guarda ou algo assim, estaria ali protegendo a gente, impedindo com que algo de ruim acontecesse com a pessoa hipnotizada. Ele não desenvolveu muito isso, né, mas isso está claramente escrito nos documentos dele e acaba até fugindo, porque ele é um cara tão científico e ele trouxe esse conceito. Na verdade, hoje a gente não entende tanto esse conceito, mas a gente sabe que a pessoa hipnotizada ela está segura, que ela não vai aceitar sugestões contra a vontade dela, fazer algo que fosse ferir ela, né? Bom, se estiver travando aí, me avisa, gente, tá? Que eu vou com calma aí, a gente dá uma pausa, não tem problema. Bom, e aí a gente vai chegar num cara que é o meu querido, que é o Milton Erickson. O Milton Erickson, ele foi aluno do Clark Hull. Eu vou contar um pouquinho da história do Milton Erickson antes de falar dos avanços dele, tá? O Milton Erickson, ele foi um médico e psiquiatra americano e ele adquiriu poliomielite em alguma época da sua vida. Devido aos problemas que vieram da polio, ele perdeu o movimento de vários músculos, ele teve dificuldade para falar, para respirar uma época da vida ele tinha que movimentar o corpo dele, porque o diafragma dele não estava funcionando também, perdeu vários dentes, então ele sofria muito, ele tinha muitas dores, né? Só que apesar de tudo, o Milton Erickson, ele era um cara muito diferente. Ele acreditava muito no potencial humano, ele é um cara assim que vivia por meio da experiência com os outros. Então você imagina um cara que vivia em cadeira de rodas, que tinha dores intensas o dia inteiro, que tinha dificuldade de falar, que tinha dificuldade de respirar, e ainda assim ele olhava para o ser humano, assim, vendo uma beleza tão grande nele, que isso influenciava todo mundo à sua volta, né? Você imagina uma pessoa que chegava com um problema, com uma depressão, em frente a um senhor que tinha todos esses problemas. Eu imagino que se eu chegasse para falar com o Milton Erickson, para fazer uma terapia com ele, eu ia olhar para ele e ia falar assim, nossa, meus problemas não são nada perto desse cara. Porque você ia olhar para o Milton Erickson, ele podia estar sofrendo, mas ele ia estar rindo e se divertindo com você, né? Então, o Milton Erickson, ele foi assim uma pessoa fora do real, né? Ele foi o fundador da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Ele foi um dos maiores pesquisadores da hipnose, pesquisadores no sentido sério, né? Ele trabalhou por anos para o governo dos Estados Unidos, né? Fez muita pesquisa com o governo dos Estados Unidos e ele fez alguns avanços para a hipnose, né? Acho que o maior avanço que o Milton Erickson causou foi o conceito de utilização na hipnose, que é um conceito que faz burlar a resistência dentro da hipnose, né? Ele também foi o criador do conceito de confusão mental, por exemplo. Ele estudou muito a distorção temporal. E o Milton Erickson, acho que outros dois grandes avanços dele foi o conceito de transe naturalista, né, e o conceito de sugestão indireta. O que é sugestão indireta? Vamos falar rapidinho por isso ali, né? Você imagina um cara que estava dependente. Ele estava na cadeira de rodas
e o dia inteiro ele dependia da família para ir para um lado, para ir para o outro, para se arrumar, trocar de roupa. E eu imagino ele no lugar dele tendo que depender dessas pessoas. Como ele sabia hipnose, como ele já tinha esses conceitos, ele começou a desenvolver uma forma indireta de poder se comunicar com os outros, né? Ele passou por vários períodos de muito problema na vida dele, então ele teve que reaprender a andar, porque ele perdeu o movimento das pernas e teve que aprender do zero. Então você imagina um cara de cadeira de rodas, ele paralisado, ele começou a olhar as crianças e ele começou a modelar como que as crianças aprendiam a andar. Então ele reaprendeu a andar olhando crianças aprendendo a andar. Olha que interessante, né? Então, o Milton Erickson, se ele, por exemplo, ele quisesse pedir um copo d'água, devia ser muito chato. Olha, vai lá e me traz um copo d'água. O que ele fazia? Ele usava sugestões indiretas. Ele falava assim, pode ser que você queira me trazer um copo d'água agora, né? E aí ele foi desenvolvendo isso. E hoje a gente tem a hipnose moderna, a hipnose ericksoniana, que tem muito a ver com a hipnose clássica, mas aqui a gente não vai entrar muito nesse contexto, né? Principais avanços do Milton Erickson: utilização, sugestão indireta, transe naturalista. Vamos falar um pouco do transe naturalista que eu tinha esquecido. O que é o transe naturalista, gente? Quando a gente fala de hipnose, vamos entender pelo olhar da hipnose clássica. A gente entende assim que a hipnose ela vai acontecer quando a gente atravessa a faculdade crítica e uma ideia é aceita e reproduzida pela mente subconsciente. A gente vai entender que na hipnose clássica, o transe ele vai acontecer em momentos muito específicos. Então o transe ele vai acontecer quando eu atravessar essa faculdade crítica e quando eu estiver experienciando algo que eu não experienciaria durante o meu dia a dia de uma forma normal. Então eu estaria experienciando o transe se eu tivesse a existência de um fenômeno hipnótico, né? E para a hipnose clássica, o que acontece? Para eu estar participando de um processo hipnótico, eu tenho que estar ativo no processo, participando do processo. E na hipnose ericksoniana não é bem assim, não obrigatoriamente, né? Na hipnose ericksoniana, a gente está evocando um transe do sujeito. Enquanto na hipnose clássica, o sujeito tem que estar consciente, ativo, participando do processo, na hipnose ericksoniana não obrigatoriamente. Então, na hipnose ericksoniana, a gente pode trabalhar com transes de criatividade, com transes de desfoque, né? Provavelmente você já passou por aquela situação onde você está numa estrada, andando, olhando lá fora e de repente você começa a viajar em pensamentos. Para a hipnose clássica isso não seria transe, para a hipnose ericksoniana seria, né? Então o transe ele foi o cara que criou esse conceito de transe naturalista, que é esse argumento que a maior parte dos hipnólogos utilizam hoje, de que você entra em transe quando você está assistindo um filme, de que você entra em transe quando você está apaixonado. Isso é um conceito ericksoniano, né? Seja bem-vindo! Que bom que você está aí, Everson. Boa noite para você. Bom, gente, basicamente a gente agora chegou na modernidade, né? Já falamos de todos os nomes clássicos que chegam até o mesmerismo, daí depois mesmerismo e hipnose, e aí a gente chegou na hipnose até agora, e aí a gente chega na hipnose no Brasil, né? Bom, hipnose no Brasil é algo um pouco diferente, vamos lá. Em 1983, tinha um cara que eu tenho que falar, porque eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com essa pessoa, achei ela incrível. Tem um cara chamado José Carlos Vitor Gomes. Ele é psicólogo. Em 1983 ele já estava começando a trabalhar com hipnose, a estudar ali. E ele foi muito importante porque ele trouxe para o Brasil grandes nomes, né? Ele é amigo do Jeffrey, ele foi do Jeffrey Zeig, amigo do William Hudson Holland, Steve DeChazer, de outros nomes que ele me falou, né? Você pode ver, tem várias fotos dele com essa galera. E eu conheci ele por quê? Porque eu coloquei para mim mesmo que eu ia ler todos os livros traduzidos para português de hipnose ericksoniana. E aí eu comecei a passar os livros e eu fui ver tradução de José Carlos Vitor Gomes, edição de José Carlos Vitor Gomes, tradução de José Carlos Vitor Gomes. Esse cara ele foi o responsável por traduzir a maior parte dos livros sérios de hipnose que a gente tem hoje, tá? Ele trazia os caras para cá e traduzia um livro, né? Alguns dos livros que ele traduziu, né? Por exemplo, Hipnose Centrada em Solução de Problemas, do William Hudson Holland, o Em Busca de Soluções, ele traduziu alguns livros do Zeig também, né? Como Hipnose Ericksoniana, Milton Erickson e seu trabalho, o Vivenciando Erickson, se não me engano, também foi ele. Então esse cara ele foi importantíssimo. Só que naquela época, a hipnose ela era mais utilizada só no contexto clínico, né? Ela era muito mais para a área de saúde. E em algum momento a hipnose foi inclusive proibida, a hipnose de palco no Brasil. Então ela ficou muito restrita e com pouca visibilidade, né? Hoje o José Carlos Vitor Gomes ele ainda está atuando com hipnose, ele ainda atende, ele ainda às vezes traz alguns cursos, né? Esse ano mesmo ele está querendo trazer o curso do Mirroring Hands para o Brasil,
e um curso com o Richard Hill, que eu tinha muito interesse em fazer, mas tivemos a pandemia aí, né? Então, se você é brasileiro e quer estudar hipnose séria, eu indico você conhecer esse cara e irem atrás dele, que vale muito a pena ter contato com ele, né? Bom, passaram alguns anos, deu 1990, alguma coisa ali, e veio um cara muito conhecido chamado Fábio Puentes, né? Todo mundo já viu Fábio Puentes. O Fábio Puentes, ele não ficou conhecido na hipnose no Brasil pela contribuição a nível de conteúdo com relação à hipnose. Mas o Fábio Puentes, ele foi essencial para a hipnose que a gente tem hoje, porque ele divulgou de uma forma muito ampla, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia o Gugu, eu via lá o Fábio Puentes bem dormido, fazendo a hipnose dele lá, e aquilo já deixava eu com os olhos arregalados de estar assistindo aquele cara, né? Hoje o Fábio Puentes, eu sei que ele tem uma parceria com o Hospital das Clínicas lá de São Paulo, né? Mas não conheço tanto do trabalho a fundo dele, eu sei que ele ainda dá curso, né? Mas a contribuição dele foi incrível para o Brasil e a hipnose, e não tem como negar toda essa participação, né? E aí passaram mais alguns anos, não tinham grandes representantes. A hipnose no Brasil, ela estava na mão assim, de pouquíssimas pessoas, e a gente até chamava essa pessoa de donos da hipnose, porque eram pessoas que não queriam divulgar essa hipnose, né? Não queriam que outras pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. E no ano de 2014, mais ou menos, teve um cara que meio maluco, que fez um curso lá fora com o Sean McQuentra, se não me engano, e veio para o Brasil e começou a ensinar hipnose no YouTube, que foi o Alberto Delisla, né? Naquela época, o Alberto Delisla ele começou a ensinar hipnose rápida, hipnose clássica no YouTube, e algumas pessoas começaram a não gostar, aquela galera antiga da hipnose, os donos da hipnose não estavam muito felizes. O que o Alberto fez? Aproveitou e fez a fama dele em cima disso, né? O Alberto Delisla, ele foi essencial para o caminho da hipnose hoje no Brasil. Se não fosse por ele ter feito essa ampla divulgação, hoje a gente não teria tantos hipnólogos. Provavelmente a maior parte de vocês que estão me assistindo não estariam aqui hoje se não fosse pelo Alberto Delisla, né? Tem muitas pessoas que não gostam do Alberto por algum motivo, mas... Desculpa aí, gente. Mas não tem como a gente negar a contribuição dele, porque ele começou a divulgar, ele fez uma ampla abertura da hipnose, e muitas pessoas que tinham preconceito nem saberiam se o Alberto não tivesse aberto a hipnose dessa forma para todo mundo, né? E aí, lá por 2015, 2016, surgiu um outro cara chamado Pyong Lee, né, um youtuber, e aí ele começou a fazer hipnose nos famosos. O Pyong Lee, ele é importante para a hipnose brasileira, não pelo fato dele fazer hipnose, mas pelo fato da disseminação que ele fez da hipnose no Brasil, né? 2015, 2016, 2017 foi um ano que foi um boom para a hipnose no Brasil. Isso aconteceu justamente pelo Pyong Lee estar divulgando a hipnose. Muitas pessoas provavelmente não gostaram, porque ele sempre vai para um viés mais de entretenimento e tudo mais. Mas se ele não tivesse feito isso hoje, provavelmente a maior parte das pessoas ainda não conheceriam hipnose. O fato é, a maior parte das pessoas não conhece a hipnose, não sabem o que é hipnose, mas o Pyong Lee, ele fez aquele trabalho de ir lá e levar ela para lugares onde não teria, onde tinham pessoas que não acreditariam que aquilo estava acontecendo. Só que aí você vê lá o Mr. Catra sendo hipnotizado, você vê o Celso Portiolli sendo hipnotizado, não tem como não acreditar, né? Então o Pyong Lee sim converteu muitas pessoas e ele foi essencial para o que a gente faz aqui hoje, né? Bom, gente, eu acho que basicamente é essa história da hipnose por si só, né? Começando lá de trás, antes do mesmerismo, durante as práticas religiosas e místicas, viemos depois para as práticas mesméricas. As práticas mesméricas começaram a se romper, começou a ser psicologizado, né? Eles começaram a entender que não era bem o fluido magnético, começaram a entender que tinha relação com o hipnotista entre um e outro. Aí surgiu o termo hipnose, começaram a descartar a ideia de transe, começaram a se focar na ideia de sugestão, né? E hoje a gente tem aqui a hipnose no Brasil, como a gente conhece, né? Bom, gente, eu acho que basicamente é essa a história da hipnose. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de fazer? Vamos lá, agora é a hora, gente. Enquanto vocês fazem perguntas, vamos falar aí. Gente, a gente está na Semana da Hipnose e vai ter muito evento legal, né? No começo dessa live eu já falei de vários eventos que vai acontecer, mas eu vou falar de alguns que eu tô bem animado para fazer, né? Esse domingo vai ter um assim que eu tô animadíssimo para fazer. O Lucas de Albuquerque, ele vai estar falando sobre metapadrão de dessensibilização. Se você já trabalha com hipnose há um tempo, não perca essa aula, que vai ser muito legal.
Na quarta-feira, à noite, o Brendo Augusto ele vai estar dando uma aula de auto-hipnose para os associados também. O Brendo ele vai trazer uns contextos um pouco diferentes com relação à auto-hipnose, umas questões hindus e tudo mais para misturar ali, que eu achei bem interessante. E no domingo que vem, a gente vai ter uma aula com o Joanildo Silva sobre terapia de luto e os perigos energéticos para o terapeuta. E no próximo sábado, eu vou estar dando um curso de comunicação evocativa e metáforas ericksonianas. Então, se você é membro associado do ABH, quer conhecer um pouco mais sobre essa prática, sábado que vem me acompanha aí que eu vou estar dando essa aula, viu, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Vamos aí, gente. Muito obrigado, Luciana. Valeu, Ivo. Valeu, Márcio. Nenhuma dúvida? Beleza, gente. Então é o seguinte, já estamos aí 1 hora de live, eu acho que foi bem longuinha até essa aula. Essa aula aqui vai ficar disponível, vai ficar gravada para vocês se quiserem assistir depois, tá? Fiquem ligados nos eventos da BH, curtam as nossas páginas, sigam o nosso canal no YouTube também, que a gente tem lá, viu, gente? Boa noite para vocês. Amanhã, às 2 da tarde, a gente tem uma aula com o Thiago Souza, que é advogado, conselheiro da BH, e ele vai estar falando sobre legalidade da hipnose no Brasil. Então, gente, conto com vocês amanhã, presentes lá na aula do Thiago. E até a próxima, gente. Boa noite.